Então, gente, boa noite. Vamos dar início ao segundo dia de palestra da primeira semana de estudo do ECOS, tá? E o tema da palestra de hoje vai ser a acupuntura no cavalo atleta. E para ministrar a palestra, a gente convidou a médica veterinária Fernanda Prado, tá? Ela é formada pela Faculdade de Veterinária de Valença, especialista em acupuntura pelo Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, o IARJ, e tem curso de formação em medicina tradicional chinesa. Ela também é professora de acupuntura veterinária na IARJ e é professora de acupuntura equina no INCISA. Tá? Ela já está aqui com a gente. Boa noite. Gostaria de agradecer imensamente o convite, né, de vocês, essa iniciativa. Eu acho que é sempre muito produtiva para todo mundo, né? Essa troca de conhecimento é sempre muito produtiva e positiva, né? Então, agradeço de coração e parabéns pela iniciativa, pela semana. A escolha pelas palestras são muito positivas, são muito boas escolhas, os temas estão de parabéns, e a palestra de ontem foi excelente e só tem a acrescentar, né, para todo mundo. Podemos começar? Tá, só dá um recadinho para eles, tá? As perguntas vocês podem mandar tanto no chat aqui do GoToMeeting, quanto no WhatsApp, tá? As perguntas serão feitas no final. Tá. É isso. Com a senhora agora. Obrigada. Então, gente, boa noite. Meu nome é Fernanda Prado, eu sou formada pela Faculdade de Valença, sou da primeira turma de veterinária de Valença, do estado do Rio de Janeiro. Me formei em 2000, esse ano está fazendo 20 anos de formada em veterinária, e me formei em acupuntura tem 18 anos, eu acho, mais ou menos, pelo Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, o IARJ, na qual eu também dou aula, né, até hoje, na parte de equinos. Hoje eu trabalho somente com acupuntura. No começo da minha profissão, eu trabalhava com a clínica e cirurgia de grandes animais, até realmente me apaixonar pela acupuntura e ela tomar todo o meu espaço, né? E desde muitos anos eu só trabalho com acupuntura, não só de equinos, mas também de pequenos animais. Hoje eu dou aula em algumas pós-graduações pelo Brasil, o INCISIMAN, o Qualitas, Jaqueline Pecker, além, né, do IARJ, que dá o ambulatório toda semana na Hípica, né, do Rio de Janeiro. Então, vamos começar? Próximo slide. Então, eu fiz uma pequena introdução sobre, né, como é que funciona a acupuntura. A acupuntura, ela é uma medicina, só que ela é chinesa, né? Então, algumas pessoas, elas pensam até que a acupuntura só trata determinadas patologias, né? Alguma coisa de locomotor, em relação à dor, mas não. A acupuntura, ela trata qualquer patologia, ela é uma medicina, assim como a nossa veterinária, né? A medicina ocidental, só que ela é uma medicina oriental. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que é a nossa rotina de atendimento, né? Então, a gente, quando chega numa propriedade para examinar, para fazer o atendimento de um equino, a primeira coisa que a gente faz é a observação do animal, a gente faz uma anamnese bem detalhada, a anamnese da acupuntura é bem detalhada, e nós temos dois fatores muito importantes, que é a avaliação tanto do pulso do animal quanto da língua. Não é uma avaliação chinesa, não tem nada a ver com a nossa medicina ocidental. O pulso do cavalo a gente pega na submandibular ou na base da jugular do cavalo, e ele avalia como o animal está naquele exato momento. Se o animal está com dor, se está com uma deficiência de energia, com excesso de energia. Então, ele complementa, né, a nossa anamnese. A língua, ela é o espelho do corpo do animal, tá? Isso é em todas as espécies, até no humano, é assim, essa avaliação.
A língua ela é o espelho do corpo, então ela confirma tudo o que foi dito para a gente durante uma anamnese, foi dito pelo proprietário ou pelo próprio tratador, tá? A gente, feita a anamnese, né, essa anamnese bem consistente, a gente fecha um diagnóstico chinês, o que é o mais importante na acupuntura chinesa, né? É fechar um correto diagnóstico dentro da medicina chinesa, para depois a gente fazer a escolha dos pontos e aí sim colocar as agulhas e fazer as técnicas, tá? É por isso que o tratamento, ele é personalizado. Ele não é uma receita de bolo para vários animais, né? Para todos os animais. Ah, o animal está com cólica, vai ter aquela receita de bolo, aquele protocolo de pontos. Não é bem assim. O tratamento, ele é bem personalizado, vai de cada indivíduo. Em relação às pós-graduações, a acupuntura, ela é uma pós-graduação. Ela demora em torno de 2 anos, vai depender de onde é o curso. Você pode fazer a pós-graduação em humanos, e aí depois você faz um estágio em animais. Você pode fazer, já tem pós-graduações só para veterinários, e tem pós-graduações que são mistas, né? Que você estuda com médicos, junto com médicos, e aí depois você trabalha também os animais, tá? Essas pós-graduações, elas estão, todas as que são cadastradas, né, em relação aos veterinários, estão no site da Abravet, Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária, e sempre quando procurar uma pós que seja séria, né, que seja credenciada, e o que é mais importante falar é que os cursos de finais de semana, né, aqueles cursinhos de introdução à acupuntura, a gente tem que entender que que não vai sair dali um profissional acupunturista, não vai sair dali agulhando o animal, né? Afinal de contas, não dá para se aprender veterinária no final de semana, é a mesma coisa com a medicina chinesa. Então, esses cursos, eles servem para você ter esse conhecimento do que é essa medicina e ter certeza realmente do que é isso que você busca, né, dessa pós-graduação. É um investimento, é uma dedicação de tempo, né, e então as pós-graduações, elas são em torno de mais ou menos uns 2 anos, mas vale muito a pena. Próximo. Aqui tem um exemplo, são essas fotos, essas 2 fotos são de 2 colegas veterinários, colegas meus, que me cederam gentilmente as fotos deles. São 2 animais diferentes, porém com a mesma patologia. Os 2 animais apresentam paralisia facial. O da esquerda a gente pode até ver que tem uma lateralização, né, da narina, do focinho. E a gente observa que, na verdade, apesar da mesma patologia, olha como a língua dos 2 animais são completamente diferentes, né? Uma mais pálida, outra mais vermelha, com pontos de estagnação na ponta da língua. Então, tudo isso só prova que, apesar da patologia ser a mesma, a raiz do problema provavelmente é diferente, né? Por isso que o tratamento individual, personalizado, da acupuntura faz tanta diferença e tem tanto resultado. Próximo slide. Então, o mais importante na acupuntura não é colocar agulha, e sim fechar um correto diagnóstico. Isso que a gente frisa bastante, enquanto a gente é professor, que a acupuntura não é colocar agulha. Ou colocar agulha é importante, mas não é o fundamental, não é aquilo que vai harmonizar completamente o animal, e sim fechar um correto diagnóstico, porque aí toda agulha que você botar realmente vai estar ajudando nessa harmonização. Próximo slide. Eu acho que pulou um, vê se não pulou um. Não, então vai. Então, vamos falar da acupuntura equina na prática, tá? Eu vou falar de algumas técnicas, como é que é a acupuntura. Próximo slide. Então, aqui, essa foto é para mostrar, para explicar para vocês mais ou menos como é que funciona, né, de forma bem resumida, a acupuntura. Nós temos no corpo, né, e assim, igualmente em todos os animais,
Meridianos, que são canais que correm o corpo, vão de órgão passam por órgão, por tecidos, e cada meridiano, cada canal desse, você vai encontrar pontos nesses meridianos que vão estimular esses órgãos, tecidos. A acupuntura ela tem 361 pontos nesses meridianos. Se a gente contar os pontos extras, que são fora dos meridianos, pode chegar até 2.000 pontos quando a gente junta com os auriculares também. Então, é muito ponto de acupuntura. A gente, obviamente, não usa todos. A gente usa os mais importantes e os que a gente, na nossa prática, na nossa clínica, a gente se identifica mais. Próximo slide. Essa foto para mostrar que a agulha de acupuntura, ela não tem nada, ela não tem remédio, né? Ela não tem nenhuma medicação. Na verdade, a agulha de acupuntura, ela vai estimular esses pontos que estão no meridiano. Uma vez que a gente estimula esses pontos, a gente consegue harmonizar esses órgãos, esses tecidos, né? Próximo. Falando das agulhas de acupuntura, os que a gente usa mais em grandes animais, né? No caso aqui, o equino. A gente tem as agulhas descartáveis, que são as mais usadas hoje em dia, obviamente, né? Pela praticidade, pela segurança. A gente tem as hipodérmicas, que são as agulhas de injeção. Usa-se mais a 30x8, que é a verde, porém a 40x12 também, em muitos casos, é usada. Usa-se as lancetazinhas, que é para sangria. E também tem as agulhas sistêmicas, que são as que a gente usa na acupuntura normal, de humano, ou pequenos animais, que são essas. Embaixo tem as coloridas, tem de vários tamanhos. Às vezes, para cavalo, a gente usa as agulhas de sobrepeso, de humano, pessoas com sobrepeso, aí são mais compridas, algumas agulhas são um pouquinho mais grossas, né? Esse clipe é para mostrar a proporção de tamanho das agulhas, mas são extremamente finas. Os equinos aceitam super bem. Normalmente a gente usa as mais finas nos membros, aonde tem pouca musculatura, e as agulhas mais grossas na região com maior musculatura. Os pontos, eles não doem, o que acontece é que dá um pequeno choque, dependendo de como está aquele ponto, mas normalmente os equinos aceitam muito bem a acupuntura. Próximo. Aí temos também as agulhas reutilizáveis. Eu falo delas porque elas ainda são comercializadas em algumas lojas de acupuntura. Elas vêm num estojinho, mas essas agulhas são mais usadas na China do que aqui. Nós temos as lancetas, que são as do lado esquerdo, que são próprias para sangria, para a gente fazer a sangria. As do meio são as agulhas de fogo, são bem mais calibrosas. E a do canto são as agulhas sistêmicas, lembrando que essas agulhas, elas têm que ser esterilizadas em autoclave, né? Tem todo esse cuidado. Próximo. Agora vamos falar um pouquinho das técnicas que a gente conhece na acupuntura, né? Algumas, né? Porque são muitas técnicas. Aqui no caso, a sangria. A gente faz bastante essa técnica nesses pontos Ting, que são ao redor do casco, né, ali na coroa do casco, e a gente tira algumas gotas de sangue. É uma técnica muito, muito usada na acupuntura, e algumas vezes também, quando se coloca agulha e se retira agulha, é comum também sangrar. Lembrando que acupuntura e sangue falam a mesma língua, não existe acupuntura sem sangue, porque a base da acupuntura é justamente a gente mobilizar esse sangue, o que a gente chama de Qi, né, que é a energia vital de cada ser vivo. Próximo. Esse é um vídeo, tem como rolar o vídeo, que essa é a agulha de fogo. Nessa técnica, a gente deixa a agulha incandescente e aí a gente coloca no ponto de acupuntura. Essa técnica ela é menos dolorida do que a agulha seca, por incrível que pareça. O animal sente menos dor,
Porém, a agulha, depois de retirada, devido a microcicatriz que foi feita, a gente consegue com que esse ponto seja estimulado por mais tempo. Essa é uma outra técnica da acupuntura, bastante usada em equinos também. Próximo. Vamos falar da moxa bustão. A moxa é bem conhecida, né, na acupuntura. A principal é a moxa bastão, aquela do canto superior esquerdo, né? Ela é feita de artemísia. Ela tem um cheiro bem forte e bastante fumaça. Embaixo, nós temos a moxa carvão. Ela tem a mesma função de aquecer o ponto, aquecer a agulha, porém, ela não faz fumaça e também não tem cheiro. É uma grande vantagem para ambientes fechados. E do lado direito, a moxa no estado natural, que é a lã, onde a gente faz cones, né, e coloca no animal, muitas vezes a gente coloca na própria agulha também, e essa tem o cheiro, né, ela é de artemisia, então tem o cheiro e faz bastante fumaça. Próximo. Outros tipos de estimular o ponto, né, de moxa, a gente chama a moxa incenso, essa do lado esquerdo, que além de a gente usar para acender a moxa lã, em alguns casos, a gente também pode usar para aquecer pontos, agulhas e algumas outras técnicas. O cheiro dela é de incenso, não tem um cheiro forte. A de baixo é a moxa cigarrete. Ela parece um cigarro, mas ela é feita de artemisia, como se fosse uma moxa bastão, só que um pouco menor, né? Mas também tem cheiro e faz fumaça. Próximo. Esse é um vídeo. É uma técnica que se faz com a moxa incenso, onde você cria microcicatrizes nesses pontos Ting, e aí você consegue estimular esses pontos por um período mais longo, né? A acupuntura, ela tem muitas técnicas e muitas formas de se estimular os pontos. E essa escolha do que fazer, da técnica que usar, isso a gente vai observando de acordo com o animal, de acordo com o diagnóstico que a gente fechou de cada animal, né? Próximo slide. Aqui são os instrumentos que a gente pode usar com a moxa. Lá em cima o rolo, muito usado em equinos, os equinos gostam bastante. A gente coloca a moxa bastão dentro dele. Embaixo, do lado esquerdo, o cachimbo de madeira, bastante usado também com a moxa bastão. No centro, a caixa de moxa. E do lado direito, que a gente chama de tanque fogo de dragão, a gente coloca a moxa ali dentro, é bem coisa de chinês, né? O nome, a gente coloca a moxa ali dentro e aí consegue acessar os pontos de acupuntura. Próximo. As ventosas também são bem conhecidas na acupuntura, é um instrumento que a gente usa para fazer um vácuo negativo em determinados locais. Na acupuntura, a gente usa em pontos de acupuntura, né? Temos a ventosa de vidro, que ela é bastante usada, porém, em equinos a gente tem que ter cuidado, porque se ela cair, perder o vácuo e cair, quebra, né? A do lado esquerdo, a do lado direito, temos a ventosa de acrílico, que são as mais usadas em equinos, sem dúvida nenhuma, as mais seguras. E eu coloquei essa foto porque normalmente a gente vê as ventosas no equino na região do dorso, né, a região lombar, e quando a gente usa a ventosa em pontos de acupuntura, o potencial que ela tem é absurdo. A resposta que a gente tem quando a gente usa a ventosa em pontos de acupuntura para tratamento de uma determinada patologia é muito, muito boa. E a ventosa de silicone, que não é muito boa para equinos, porque o vácuo, né, a gente não consegue um vácuo tão bom, mas eu botei aí só para vocês conhecerem, mas não é muito, muito usado. É importante lembrar que para a gente colocar a ventosa, ou a gente tem que fazer a tricotomia,
o que em cavalos de esporte nem sempre os proprietários aprovam, ou a gente coloca gel de ultrassom, aí a gente consegue fazer esse vácuo negativo. Próximo. Aqui é uma técnica, as técnicas que se usa com a ventosa, que vai ser a sangria com a ventosa de vidro. Importante lembrar que essa ventosa ela tem que ser esterilizada, tem que estar esterilizada para fazer essa técnica. E tem a ventosa de acrílico, que é a mais segura, com o protetor de ventosa de acrílico. Esse protetor parece uma cachopinha, né, daquela de café expresso, que se usa. Ela é vendida na internet e ela é descartável. Então, é própria para sangria de ventosa, é o mais seguro e é o que é o indicado, né, é o que a gente tem que usar. Fez a sangria com a ventosa, usou e joga esse protetor de ventosa de acrílico fora, né? Descarte correto. E a ventosa com agulha, aonde a gente consegue potencializar o efeito da agulha. Próximo slide. Acupuntura, farmacopuntura ou hemopuntura. A acupuntura é o uso de soro em determinados pontos de acupuntura. A farmacopuntura é o uso de fármaco, como vitamina B12, Acipram e outros. E a hemopuntura, a gente coleta um pouco de sangue do próprio animal e injeta em pontos específicos de acupuntura. Essa técnica, ela é muito, muito usada, principalmente para aumentar a imunidade dos animais, e é bastante conhecida e a gente usa muito na acupuntura equina. Próximo slide. Aqui, outros instrumentos usados. O derma roller, o do lado esquerdo, ele tem 540 microagulhas que estimula, né, a pele do animal, chamando para o local tio sangue. Então, ele é muito bom para poder acelerar o processo de cicatrização, crescimento de pelo. E do lado direito é um martelinho de 7 pontas, todos dois têm mais ou menos a mesma função. A vantagem do derma roller é que a gente consegue mensurar a pressão que a gente coloca, né? O martelinho nem tanto. Próximo slide. Aqui o resultado do antes e depois do derma roller, né? Usado em cicatrizes para acelerar o processo de crescimento dos pelos. A resposta é bem interessante. Próximo. Aí é um vídeo para demonstrar o martelinho de 7 pontas, que também estimula o local, só que a gente não consegue mensurar de forma tão precisa a força que a gente quer. Então, mas é bastante usado na acupuntura também. Próximo slide. Não podemos deixar de falar da eletroacupuntura, que potencializa o efeito da agulha 10 vezes. Então, em alguns casos, ela é fundamental. E não esquecendo também do laser, bastante usado na acupuntura. Próximo slide. O gua sha são ferramentas feitas normalmente de osso ou pedra ou material sintético que estimula canais, pontos, ajuda em relação à fáscia também. É uma técnica muito interessante que a gente associa também no tratamento com a acupuntura. Próximo. Bom, vamos falar agora, né, da importância da acupuntura no cavalo atleta. O que eu vou falar aqui é generalizado em relação às raças e aos esportes. No Brasil existem uma
quantidade enorme de esporte diferente, né? Eu trabalho bastante com cavalos de salto, cavalos baliza, tambor, laço, mas a acupuntura, nesse mundo equestre, né, de competição, ela é importantíssima e cada dia mais a gente percebe que é fundamental também. Próximo. Eu gosto de colocar essa frase do Imperador Amarelo. O Imperador Amarelo, quem trabalha com a cultura ou estuda a cultura, conhece o Imperador Amarelo. Ele foi, há muitos e muitos anos atrás, quem organizou a cultura na China. É uma pessoa dentro da cultura importantíssima, Huang Di. Então, eu gosto muito dessa frase dele, né, que esperar ficar doente para procurar o médico é como esperar ter sede para começar a cavar o poço. Essa frase, principalmente no mundo de competição, temos que levar em consideração, porque é muito importante nós agirmos preventivamente. A nossa medicina ocidental, ela trabalha remediando muito. Então, e a acupuntura, nós conseguimos prevenir muito. Nós vamos ver aqui como, mas todo acupunturista de animal de esporte, de equino de esporte, ele tem que levar em consideração esse trabalho preventivo, né? Antes que as patologias apareçam, antes que os sintomas apareçam, a gente consegue, sim, reharmonizar o animal e fazer com que ele não chegue nesse quadro da patologia em si. Próximo. Pode passar o slide. Então, uma das formas da gente trabalhar com os equinos é a palpação dos pontos diagnósticos. Os pontos diagnósticos, eles são pontos que estão naqueles meridianos, que eles, ao toque, eles se tornam mais sensíveis pelo animal, e aí nos mostra que, muitas vezes, energeticamente, aquela estrutura ao qual o ponto se relaciona já está com um grau de comprometimento, mesmo o animal ainda não tendo nenhum sintoma. Então, por muitas vezes, a gente consegue prevenir uma patologia que ainda não aconteceu, porque a gente consegue diagnosticar ela ainda no nível energético, tá? E os pontos diagnósticos funcionam dessa forma, são pontos que se tornam sensíveis, a gente faz essa palpação durante a anamnese, e aí a gente consegue, muitas vezes, identificar o local de desarmonia desse animal. Próximo. É um vídeo, nesse vídeo, o cavalo de cima, é uma palpação dos pontos diagnósticos, a gente percebe que o animal de cima, ele não esboça nenhuma sensibilidade, a palpação não incomoda ele está super tranquilo, e a égua de baixo a gente percebe extremamente incomodada com a palpação dos pontos, e aí a gente ela consegue nos mostrar, mesmo ainda não tendo uma sintomatologia, o que está acontecendo. Pode passar para o próximo. Essa égua é a mesma do vídeo... Não, isso. Essa égua é a mesma do vídeo anterior. É uma égua de baliza e tambor. Ela tem um casco do membro anterior um pouco achinelado, vocês percebem que ela quase não tem talão. Porém, ela não mancava, não claudicava, a gente tinha só que tomar um certo cuidado com o casqueamento, manter um casqueamento em dia. Porém, quando eu fui fazer a palpação do ponto diagnóstico relacionado ao tendão, essa égua, como a gente viu no vídeo anterior, ela mostrou muita sensibilidade, e aí a gente pode ver que, mesmo eu sem tocar a pata da égua, eu nem tinha tocado a pata da égua, ela não conseguia nem encostar a pata no chão, né?
E então, essa égua, após 3 semanas, 2 semanas, ela apresentou uma tendinite. Ela nem tinha sintoma ainda de tendinite, mas a gente conseguiu identificar de forma bem clara que energeticamente a parte de tendão dela já estava bastante enfraquecida. E após umas 2, 3 semanas, ela apresentou essa tendinite. Próximo. Observações. Vamos falar do tempo de agulha. Normalmente, as agulhas ficam em torno de 20 minutos. 20 a 30 minutos. Mas esse tempo é muito relativo, porque a gente observa o pulso do animal antes de colocar as agulhas, coloca as agulhas, quando o pulso do animal está do jeito que a gente quer, a gente tira as agulhas. Então, quem determina o tempo, na verdade, é o próprio animal. Mas esse tempo realmente varia entre 20 e 30 minutos. E, embora tenha animais que é só um pique, né, só uma sangria, e, então esse tempo ele varia bastante, vai de animal para animal. A frequência, normalmente é uma vez por semana, a gente faz mais de uma vez por semana em casos bem agudos, onde o animal está com muita dor, né, e aí a gente acaba fazendo mais de uma vez por semana, ou a gente pode fazer de 15 em 15, que seria quando a gente chegar na propriedade, o pulso do animal está do mesmo jeito que a gente deixou há 7 dias atrás, é sinal que aquele organismo já consegue se manter durante uma semana. E aí a gente consegue espaçar as sessões, né, para 15 em 15, às vezes uma vez por mês, porque a gente vai acompanhando essa velocidade do próprio organismo do animal de se manter. O tempo da sessão se for a primeira sessão, que é onde você faz a anamnese, dura em torno de 1h30, 2 horas. Se for só o atendimento, né, a gente já tem o diagnóstico fechado, dura em torno de 1 hora. Aí você chega, faz as perguntas, vê como é que foi a semana, coloca as agulhas, depois é o tempo de recolher o material. Tempo de tratamento do equino. Quem trabalha com equino de esporte sabe o quanto é valioso o tempo nesses animais de esporte. O tempo vale ouro. Então, é um fator que tanto proprietário quanto treinador, eles estão sempre querendo que o animal fique curado o mais rápido possível. E nem sempre isso é possível, porque na acupuntura é importantíssimo que se respeite o tempo de cada organismo. Cada organismo tem um tempo para se curar, para se tratar, se reorganizar. E dependendo da patologia, esse tempo pode ser curto, pode ser longo. E respeitar o próprio acupunturista, respeitar o tempo do que o animal tem para se reorganizar e aí se reharmonizar e ter a cura daquela patologia, é onde a gente consegue realmente o sucesso naquela lesão, naquele problema que o animal tem. Mas, muitas vezes, a gente não tem esse tempo e a gente sabe que só vai ter uma sessão, 2 sessões com aquele animal. Então, por isso que é importante, enquanto a gente está com esses animais, fazer o que for possível para dar o certo conforto, para tentar melhorar a situação dele. Mas é importante sempre a gente respeitar o tempo de tratamento, que é orgânico e o próprio animal é quem vai dizendo para a gente. Cuidados e contraindicações. Quando a gente escuta falar que a acupuntura não tem contraindicações, isso não é verdade. Toda medicina, ela tem contraindicações e exige cuidados com algumas coisas. Como, por exemplo, a égua prenha, tem pontos que a gente não pode usar quando o animal está prenho. Assim como animais muito debilitados, a gente não pode deixar a agulha muito tempo. Então, a acupuntura, quando mal usada, mal manipulada, ela faz mal, sim, para o animal. Então, a gente tem que estudar e fazer da forma mais correta.
diferença entre raças e espécies. As espécies varia os pontos de acordo, por exemplo, como o número de costelas, que é diferente do cavalo, do bovino, do cão. Então, a localização dos pontos tem uma certa diferença, e a gente tem que, cada espécie, prestar atenção no mapa, né? Em relação às raças do cavalo, também, porque a gente pode pegar um pônei e pegar um peixe-rom. Então, a questão da proporcionalidade para achar os pontos é um fator também que a gente tem que levar em consideração. Próximo slide. As principais patologias tratadas. A nível muscular, sem dúvida nenhuma, isso em todas as raças e todas as modalidades de esporte equestre, a dor lombar, tanto aguda como crônica, mais a crônica. Muito porque não se respeita esse tempo de que o animal precisa para se curar. E aí o esporte acaba atropelando esse tempo. Não é permitido um descanso para que o organismo se trate sozinho. E muitas vezes precisa da intervenção, tanto na medicina veterinária, quanto pela acupuntura, fisioterapia. E a acupuntura na dor lombar tem uma resposta excelente, principalmente em relação à crônica, porque mesmo com o animal trabalhando, a gente consegue fazer um tratamento mais prolongado e consegue fortalecer toda essa musculatura e fazer com que o animal tenha uma qualidade de vida muito superior ao que tinha. Consequentemente, o rendimento dele melhora absurdamente mais. O humor também, que muitas vezes a agressividade do animal está relacionada à dor, principalmente a lombar. Então, a acupuntura tem respostas muito boas. O tratamento, quando a dor é lombar crônica, o tratamento é mais prolongado, porém o resultado é inevitável. É certo, tem um resultado positivo. No trigger point, ou pontos gatilhos, também bastante conhecidos no mundo do equestre, a acupuntura resolve também, rabdomiólise. Na parte de tendíneas, né, tendinite, rupturas ou frouxidões de tendão, como a gente viu no caso daquela égua, que é possível até prever antes que aconteça e assim tratar de forma adequada. Próximo slide. A parte de esquelética, síndrome do navicular, bem comum nos cavalos quartos de milha. A gente não consegue modificar, né, o casco do animal, a gente não consegue modificar a anatomia daquele animal, mas a gente consegue com que energeticamente aquele animal entenda que aquilo ali não precisa ser um ponto de desequilíbrio. Muitas vezes a gente vai radiografar o animal e aí a gente vê, nossa, como é que esse animal consegue andar, como é que esse animal consegue ter um casco desse e o animal não sente dor nenhuma, porque a gente conseguiu harmonizar, apesar de todos os problemas anatômicos que aquele animal tem. Então, a acupuntura, ela tem essa grande vantagem. Artrites e artrose em animal com uma certa idade também é certo, e é um incômodo muito grande, principalmente nessa época de frio, inverno. A acupuntura resolve em relação à dor. A gente não consegue, que nem eu falei anteriormente, desfazer as artroses, mas a gente consegue fazer com que o organismo entenda que aquilo ali não precisa ser um ponto de desequilíbrio, consequentemente um ponto de dor. A fratura. Eu gosto de falar da fratura porque a acupuntura, obviamente, a gente não vai tratar um animal com uma fratura só com acupuntura. A gente vai radiografar, muitas vezes vai fazer cirurgia, imobilizar. Porém, a acupuntura, ela pode aumentar o processo de cicatrização, ela pode potencializar o efeito da medicação, tirar a dor
Então, quando a gente trabalha em conjunto com outras medicinas, quem sai ganhando é sempre o animal. Luxações, a parte digestiva, cólica, gastrite, a gastrite tem pontos diagnósticos, a gente consegue, a gastrite é de difícil diagnóstico em equinos, e a gente consegue, através do ponto diagnóstico, muitas vezes identificar essa patologia, às vezes até antes dela aparecer, às vezes ainda não tem nem ela ainda clinicamente falando, e aí a gente consegue reorganizar o organismo do animal e fazer com que ele não desenvolva. Ou se está com a gastrite, a gente consegue identificar também e tratar. Casos de diarreia, né? Outros, a gente tem uma ótima resposta também. Próximo. Parte respiratória, DPOC, garrotila, influenza, cultura bastante procurada para essas patologias. Parte reprodutora, reprodutiva, é excelente. Peguei já éguas com problemas de gestação, e a acupuntura tem uma resposta surpreendente. Como a gente tem pontos que são contraindicados durante a prenhez, esses mesmos pontos podem ajudar, né, no estímulo ao parto, na indução ao parto, ou na própria, em casos de retenção de placenta. Criptorquidina em potros também tem bons resultados. Próximo. Parte circulatória, imunológico e linfático. Laminite, bastante usado. Com a acupuntura, a resposta é boa, principalmente em relação à dor. O animal é uma patologia extremamente dolorosa. Ajuda bastante em relação à dor desses animais. Abscessos, anemia no caso da hemopuntura, bastante utilizada. A basiose abaixo da imunidade também usa-se bastante a hemopuntura. Linfangite, abranemose, também tudo pode se tratar com acupuntura. Neurológico, paralisia facial, hoje em dia bastante procurado. EPM, choque, tétano, tudo isso pode se tratar com acupuntura. São patologias bem comuns em animais de competição também. Próximo. Parte urinária, a parte dermatológica, em relação a feridas, a gente já vê bastante tratamento de feridas com moxa, a parte ocular e auricular, e a parte comportamental e emocional. Eu gosto de falar dessa parte onde a gente trata vícios e trata a parte emocional, porque na medicina ocidental pouco resultado se tem em relação a esses problemas. E a acupuntura a gente consegue resultados bem interessantes, principalmente nos animais que são estrangulados, confinados, com grande confinamento, como jockey e hípica, onde a gente não consegue mudar o meio onde esses animais vivem e nem a rotina que eles têm. Mas a gente consegue, através da acupuntura, fazer com que eles reharmonize, fortaleça o sistema emocional para que esses fatores não sejam um motivo de desequilíbrio. A gente consegue bons resultados na aerofagia, em tiques, qualquer tipo de tiques e vícios que esses animais tenham, porque são animais muito confinados e realmente trabalhar o emocional deles é mais difícil, são tratamentos mais prolongados, mas a resposta realmente é fantástica. Em relação à parte emocional, animal com muito medo, muito agitado, muito ansioso, muito agressivo, a gente tem bons resultados. Tem uma observação embaixo que pouco, assim, não consegue se ler direito, mas fala que
a acupuntura também potencializa o efeito da medicação, como eu disse anteriormente, que às vezes só o fato dela potencializar a medicação que já está sendo administrada para o animal já tem uma resposta muito boa. Próximo. Acupuntura na competição. A gente faz acupuntura antes ou após entrar na pista? Isso é uma dúvida bem comum no mundo equestre. Eu vou dizer para vocês que depende de cada animal. Normalmente se faz após a prova, porque a acupuntura é inevitável que ela não relaxe, que o animal não fique mais sonolento. E para se entrar em pista, é preciso realmente você estar com o animal com uma adrenalina, com mais atento, mais ativo, e muitas vezes a acupuntura faz o efeito inverso. Então, na maioria dos casos, se faz a acupuntura após a competição, aí você consegue também trabalhar a parte muscular dele, e aí depois a gente consegue que ele possa relaxar sem problema algum. Porém, existem situações que são indicadas de você até fazer antes. Eu uma vez peguei uma égua que ela era extremamente agitada, era uma égua de baliza e tambor, uma quarto de milho, que ela já entrava em pista, empinando, não se concentrava, extremamente ansiosa, e aí a gente fazia a acupuntura nela antes de entrar, para justamente ela conseguir organizar essa questão emocional dela. E os resultados eram bem positivos. Então, eu falo para você que vai depender do animal que você está tratando. Em relação à moxa, ventosa e sangria em áreas de competição, são técnicas que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que lembrar que existem ao redor da gente crianças, existem pessoas mais idosas, e no caso, por exemplo, da ventosa, da moxa, é um cheiro realmente muito forte. Se você tem uma pessoa alérgica próxima, pode fazer mal para ela. Então, a gente tem que colocar na balança se realmente vale a pena, aonde que você está, se é um ambiente aberto, fechado. No caso da ventosa, tem que se tomar cuidado, porque tem algumas provas que não aceitam o uso da ventosa, né, pré-prova. Então, a gente tem que tomar certo cuidado com a ventosa nesse sentido. E a sangria, por motivos óbvios, porque, ou bem ou mal, você está lidando com sangue, e aí essas técnicas, no ambiente da competição, você tem que sempre avaliar e reavaliar se se vale a pena mesmo usá-las, ou se você consegue o estímulo daqueles pontos de uma outra forma. Próximo slide. Então, em relação ao doping, normalmente as provas nacionais e internacionais, e obviamente as olímpicas, que a gente tem que tomar mais cuidado com o doping, a acupuntura e o doping. A gente tem que sempre, independente do esporte que for, cada esporte vai ter um estatuto, vai ter uma associação, vai ter um estatuto regendo aquela prova. E se for a nível nacional, internacional, a gente tem que ler esse estatuto e ver se é indicado, se pode fazer acupuntura, quais são as técnicas que podem, quais são as técnicas que não podem. Eu coloquei aqui a Federação Equestre Internacional, que é um estatuto que rege a maioria das provas, né, nacionais, mas a gente tem que olhar realmente em relação a cada raça, né, seja ela brasileiro de hipismo, seja o quarto de milho, manga larga, o crioulo, a gente olha as federações, né, eu coloquei aí no caso a Federação Brasileira de Hipismo, Associação Brasileira do Quarto de Milha. É sempre importante a gente observar os estatutos, que cada um vai ter um, e aí observar o que pode em relação à cultura e o que não pode. Normalmente, pode-se só agulha seca.
não pode nem a ventosa, o cupping, que a gente chama de cupping, não pode hemopuntura, a gente tem que observar esses estatutos. Próximo. Mesmo, eu coloquei essa foto, é uma foto de ecoterapia, porque quem trabalha com cavalo de esporte é inevitável que não vai aparecer um cavalo de ecoterapia para você tratar. E o cavalo de ecoterapia, ele é muito beneficiado com a acupuntura. São animais que, embora a gente ache que trabalhe pouco, são animais extremamente exigidos, eles têm uma carga horária de trabalho, a montaria ela não é simétrica, muitas vezes tem montaria lateral, tem montaria dupla, são animais que têm certas patologias, principalmente a dor lombar crônica, e são animais que merecem toda a atenção do acupunturista. Tá? Então, sempre quando aparecer um cavalo de ecoterapia, não deixe de tratá-lo. Próximo. Eu gosto de falar sempre que trabalhar sempre em conjunto com outras medicinas e terapias. Nenhuma medicina ela é absoluta. O foco não é o veterinário, não é o acupunturista. O foco é o bem-estar do animal, é a saúde daquele, no caso, o equino. Então, quando a gente associa outras medicinas e outras terapias, quem sai ganhando é sempre o animal. A gente tem que lembrar que tem certas patologias que às vezes chegam ao acupunturista porque já esgotou todas as opções da medicina ocidental e aí não tem mais o que fazer e aí chama o acupunturista. E o acupunturista, mesmo ele não conseguindo às vezes trabalhar só ele, a gente tem que reavaliar se não vale a pena a ajuda de um fisioterapeuta, a ajuda a conjunta de medicação, da própria homeopatia. Então, trabalhar em conjunto com outras técnicas, outras terapias e medicinas é sempre a melhor opção. A gente tem que estar sempre optando pelo bem-estar do animal. Próximo. Vou falar um pouco da acupuntura na China. Eu fui para a China em 2010, fiquei lá um tempo e foi uma experiência muito interessante, muito enriquecedora, porque eu pude observar como é a rotina deles em relação à acupuntura equina e o quanto é diferente em relação à própria cultura e o quanto é diferente o tratamento realmente com a acupuntura aqui e a de lá. Próximo. Lá, na verdade, a acupuntura ela é muito mais agressiva do que aqui. Eles resolvem as coisas muito mais rápidas, porque como o tratamento é mais agressivo, o organismo é obrigado a responder também mais rápido. Aqui, no caso, é um exemplo, são ferros que eles colocam em brasa, e aí eles colocam esses ferros em determinados pontos de acupuntura para formar uma cicatriz. E aí essa cicatriz, obviamente, vai estimular aquele ponto por muito mais tempo. Né? É uma técnica que a gente não usa aqui, né? Não dessa forma, a gente usa de uma maneira muito mais sutil, porém lá eles são bem mais agressivos. Próximo. Essa na ponta tem uma lanceta e eles colocam nesse torno de madeira para poder acessar principalmente os pontos Sting, que são no casco, para poder fazer a sangria. Próximo. A sangria aqui no Brasil, ela é muito mais sutil. A gente tira algumas gotas de sangue
porém lá realmente eles tiram uma quantidade muito superior. No caso, esse cavalo, ele chegou no hospital com quadro de cólica, querendo deitar, muita dor. Foi feita a sangria de 4 pontos Ting, um em cada pata, e em questões de minutos o animal já não apresentava a dor que ele estava apresentando. Obviamente, depois ele foi tratado da forma, né, também alopática, com sonda, medicamento, enfim. Mas a acupuntura, muitas vezes lá, é o carro-chefe. Próximo. É isso, gente. Eu espero que... pode passar o próximo. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas em relação à acupuntura, em relação à acupuntura no cavalo atleta. Esses são meus contatos. Eu tenho um site chamado Cavalo Amarelo. O nome do site é por causa do Imperador Amarelo. Lá você pode tirar tem várias informações, tem apostilas, tem e-book, dá para tirar algumas dúvidas, tem os meus contatos também, qualquer dúvida que tenha, pode entrar em contato, tem canal tem Facebook, Instagram, e tem alguns vídeos também no YouTube com vários temas sobre a acupuntura equina. Eu espero ter ajudado vocês, e qualquer dúvida aí, vamos às perguntas. Imagina, a gente que agradece. Doutora, a gente tem algumas perguntas, né, do chat. Tem uma pessoa que está sem nome e ela disse que não entendeu muito bem a função da moxa bustão. A moxa, ela tem duas funções. Uma, ela é de aquecer, ela pode aquecer o ponto local, ou ela pode estimular para o local para chamar Qi e o sangue. Quando a gente usa a moxa numa agulha, a moxa em determinado ponto, a gente está chamando para o local Qi e o sangue e aquecendo também aquela região, né? Quando a gente usa, por exemplo, numa ferida, ao redor da ferida, nunca é na ferida, é sempre ao redor, a gente está estimulando aquela região com mais Qi e mais sangue. E aí aumenta a velocidade da cicatrização. Tá. A próxima é se existe alguma contraindicação para a hemoterapia. Da Vivian, essa. Não, assim, para tudo você tem que ter um cuidado, e em relação à própria manipulação, né, do usar materiais realmente seguros, a contraindicação vai ser se você tiver um diagnóstico errado. Se você tiver, por exemplo, um diagnóstico daquele animal que não é indicado fazer a hemopuntura, você pode sim causar algum problema. Mas, normalmente, a hemopuntura ela é usada em casos de animais mais debilitados, em animais que precisam aumentar a imunidade e em pontos específicos. No geral, é uma técnica bastante segura. No geral, é bastante segura. Tá bom. Essa daqui é da Larissa, e ela queria saber como escolher a espessura e o tamanho das agulhas, e se isso varia de acordo com a região. Sim, vai de acordo com a região do que você vai colocar a agulha no cavalo, de acordo com o ponto. Por exemplo, quanto mais nas extremidades dos membros, quanto mais próximo ao casco, menos musculatura você tem. Então, ali você pode usar agulhas mais finas, aquelas sistêmicas, a que se usa normalmente em acupuntura humana ou de pequenos animais. É até mais fácil delas fixarem no animal. Em locais com maior musculatura, como a anca, a região do dorso, a região lombar, aí você pode usar as agulhas mais calibrosas, mas você não conseguiria, por exemplo, colocar uma agulha hipodérmica 30/8 numa região que seria, por exemplo, do metacarpo. Você não teria um espaço hábil para aquilo. Então, as agulhas mais finas para os membros é mais indicado. Tá bom.
A próxima pergunta é do YouTube e ela quer saber se a senhora faz a palpação apenas com os dedos ou se a senhora usa algum instrumento. Eu gosto só com a mão, tá? Eu acho que quando você... eu acho que é importantíssimo você usar o seu tato. Na acupuntura, a gente usa o tato o tempo todo para achar os pontos, para poder fazer a avaliação do pulso. Eu acho a palpação direta com a mão, eu acho, no meu caso, mais eu prefiro. Mas tem muitos profissionais acupunturistas que usam realmente algum objeto, e o importante é o animal ter a reação, independente que seja com a sua mão ou com o instrumento. Isso aí não interfere. Outra coisa que eu não falei, que é importante falar, é que na acupuntura, se aquele animal, por exemplo, tem uma patologia e 10 veterinários acupunturistas são chamados para tratar aquele animal, os 10 veterinários acupunturistas, eles têm que ter o mesmo diagnóstico chinês para aquele animal. A escolha dos pontos é pessoal, vai ser individual. Eu posso escolher determinados pontos, outro profissional vai escolher outros pontos completamente diferentes. Isso está errado? Não está errado. Porque o diagnóstico é o mesmo. A raiz do problema é a mesma. A gente está usando pontos diferentes para tratar a mesma coisa. O animal vai ter a resposta positiva com todos os profissionais. É diferente se vários profissionais tiverem diagnósticos diferentes. Isso aí que não pode acontecer, porque aí o animal não vai ter uma resposta tão positiva quanto deveria ter. Tá bom. Dependendo da lesão, os pontos de acupuntura ficam mais localizados em alguma região determinada? Ou... Então, os pontos de acupuntura não são no local da lesão. Não é porque aquele animal tem dor lombar que eu vou colocar a agulha na região lombar. Normalmente, os pontos de acupuntura eles são distais. Eles são longe da região que está a lesão. Não é que você não possa colocar agulhas naquela região. Mas não vai ser aquelas agulhas que vai tratar a raiz do problema. Aquelas agulhas elas vão agir no local, né? Ajudar a desestagnar o local, a chamar mais chi, sangue para o local. Mas o mais importante é que quando você fecha esse correto diagnóstico, e você conhece a raiz do problema. E aí você vai em busca de pontos para solucionar essa raiz do problema. E não só no sintoma, não é... Normalmente, as agulhas, elas são distais ao local da lesão. E a quantidade de agulha, isso é interessante, a quantidade de agulha, ela não é proporcional à eficácia do tratamento. Não quer dizer que eu enchendo o cavalo de agulha, aquele animal vai ficar mais rápido e melhor curado. Não é verdade. Muito pelo contrário. Às vezes, você sendo sucinto naquilo que você quer, colocando as agulhas em quantidades corretas, o organismo do animal consegue entender o que você quer. Então, a acupuntura não é a quantidade de agulha, não é você encher o animal. O cavalo está com otite, vou colocar uma agulha para otite. O animal está com dor lombar, vou colocar uma agulha para dor lombar. O animal está mancando, vou colocar uma agulha para claudicação. Não é assim que funciona. A gente descobre onde é que está a raiz do problema e trata a raiz do problema. Todos esses sintomas vão desaparecer. E aí, por isso que a quantidade de agulha, você não precisa encher o cavalo de agulha. Você vai selecionar realmente pontos que vão ser importantes para reharmonizar aquele animal. Perfeito. Pedindo que a senhora pode falar um pouco mais sobre o tratamento de criptorquidia em potros. Então, existem pontos específicos que... Porque o que acontece? Quando um potro ele já apresenta, né, um animal tão jovem,
algum problema, alguma patologia, isso muitas vezes vem já com o animal já vem com uma energia muito debilitada. E apesar de todos os potros responderem absurdamente bem à acupuntura. Porém, a gente tem que, a acupuntura ela tem boas respostas em potro, porque a gente consegue potencializar a energia com que ele nasceu. E a criptorquidia em si tem pontos específicos para isso, que ajuda, né, o animal se desenvolver naturalmente, e aquilo não se torne uma patologia. A gente consegue, dependendo do caso, né, da idade do potro, tudo, a gente consegue reverter essa situação, sim. Tem pontos específicos para isso. Mas, normalmente, animais mais jovens respondem muito mais rápido e muito melhor ao tratamento, do que animais com mais idade, vai demorar às vezes mais, porque já não tem tanta energia para a gente poder trabalhar, então a gente, às vezes, requer mais tempo. A próxima pergunta é: que ponto você usa, por exemplo, em uma fratura do carpo? Então, não, assim, na acupuntura, é difícil a gente falar assim, que ponto que eu uso para laminite, que ponto que eu uso para fratura, porque quando a gente entra em contato com aquele animal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fechar o diagnóstico chinês daquele animal. Uma vez que a gente fecha o diagnóstico chinês daquele animal, a gente consegue tratar de forma mais harmônica aquele organismo, que cada organismo é um organismo diferente. Em casos de fratura, não tem como a gente voltar à fratura, não é, a gente não tem esse poder como uma cirurgia, né, como uma imobilização. A acupuntura ela não tem esse poder. A acupuntura ela tem o poder de acelerar o processo de cicatrização, tem o poder de potencializar a medicação que esse cavalo está tomando, tem o poder de fortalecer aquele organismo que já está o sistema imune, às vezes, se abateu pela lesão. Então, a gente, em casos assim muito extremos, a acupuntura ela não é soberana, ela vai agir em conjunto com outras medicinas, seja ela a medicina ocidental, seja uma fisioterapia, e a gente vai acrescentar. A gente vai agir em conjunto. Ela não vai ser soberana em casos extremos, como, por exemplo, cólica. Você não vai tratar um animal com cólica somente com acupuntura. Você vai tratar aquele animal, você vai passar a sonda, você vai dar o remédio de dor, você vai fazer todo aquele procedimento, muitas vezes é cirúrgico. Porém, a acupuntura, ela vai ajudar aquele organismo a responder melhor a qualquer tratamento que você está fazendo. Ele vai, a verdade, a acupuntura, ela é uma autocura. Eu estimulo o organismo do animal a se autocurar mais rapidamente. Todo o organismo ele tem esse poder de autocura. Se a gente pega uma gripe, a gente vai ficar curado naturalmente. Só que se eu me tratar com a acupuntura, eu consigo acelerar esse processo de autocura. Então, a acupuntura, em qualquer espécie, ela vai ter essa velocidade da autocura, ela acaba acelerando. Então, sempre quando a gente trata em patologias muito extremas, né, no caso de fratura, cólica, choque, a gente não vai tratar somente com a acupuntura. O próprio organismo do animal, ele não tem forças para se curar sozinho. Ele precisa de ajudas externas. E aí a gente age em conjunto com outras medicinas. Enfim. A próxima é da Luísa. Ela perguntou qual a frequência da acupuntura para animais atletas sem lesões e quanto ao acuponto, quantos acupontos podem ser colocados. Então, a frequência normalmente é uma vez por semana, quando a gente chega para atender um animal pela primeira vez, a gente, na própria avaliação do pulso e da língua, a gente consegue ver como é que é a energia desse animal, como é que o organismo desse animal
está, se está muito debilitado, se não está. Em caso de animais de esporte, por eles serem atletas, eles têm uma energia bem, né, boa, eles são animais extremamente saudáveis. Normalmente é uma vez por semana, porém, como a gente vai tratando ao longo do tratamento, a gente vai avaliando através do pulso se esse organismo já consegue se manter por ele mesmo. Que seria o mesmo pulso que você deixou daquele animal, se você encontrar na próxima semana, daqui a 7 dias, o mesmo pulso, é sinal que o próprio organismo ele já voltou a funcionar como deveria, ele já consegue se manter por ele mesmo. E aí você consegue espaçar para 15 em 15 dias, que é o quê? Quando você deixou o pulso, o mesmo pulso daqui a 15 dias você encontrou. É sinal de que o organismo consegue se manter. E assim você consegue passar para uma vez ao mês e até dar alta para aquele animal. Tá, vamos para as últimas aqui, né? Tem duas, né? E quantos pontos usa, né? Isso, pontos acupontos. Então, isso vai depender de cada profissional, tá? Uma vez que a gente fecha o diagnóstico daquele animal, a escolha dos pontos que a gente usa é muito pessoal. Eu posso escolher, mas vamos dizer, posso escolher 7 pontos diferentes, vai vir um outro colega, veterinário culturista, escolher 10 pontos diferentes dos meus, vai vir outro. Tá errado? Não está errado, porque o nosso diagnóstico é o mesmo. A gente está tratando a mesma patologia chinesa. Agora, a quantidade de agulha, qual ponto usa, isso é muito pessoal de cada profissional. Vou escolher só mais duas, porque eu acho que já nosso tempo está quase acabando. Agora, do YouTube, tem uma pergunta: se tem prazos para intervalos entre as aplicações da hemopuntura? Então, vai de acordo também com cada organismo. Normalmente se faz uma vez por semana em animais que no começo do tratamento, ou tem animais que você faz uma aplicação, a resposta é tão boa que você nem precisa fazer outra. Então, a gente normalmente se faz uma aplicação e na próxima sessão a gente reavalia se realmente vai ser necessária ou não. Dependendo do animal, os animais de atletas, normalmente nem é preciso uma segunda aplicação. São organismos normalmente bem saudáveis, normalmente nem precisa. Mas a gente faz toda sessão a gente faz uma reavaliação. Okay. Mas pode ser feito uma vez por semana, pode ser feito de 15 em 15, uma vez ao mês, vai depender de cada organismo. A Mariana Roque quer saber se a moxa pode ser usada no tratamento de laminite. Cada técnica de acupuntura, seja a moxa, seja a ventosa, a sangria, ela pode ser usada em qualquer patologia, desde que a gente siga o que o diagnóstico daquele animal, qual é o diagnóstico daquele animal. Pode se tratar? Pode. Mas, por exemplo, vai ter situações que nem vão ser necessárias. Se você fechar um diagnóstico daquele animal e constatar que, de repente, só o uso da agulha seca vai ser mais benéfico do que a moxa, você vai usar só a agulha seca. Não existe uma receita de bolo na acupuntura. Não existe aquilo assim, tá com laminite, vou usar um do rim, fazer moxa no 9 do CS. Não existe uma receita de bolo. Né? O que existe é cada animal, a gente tem que fazer uma avaliação e fazer um tratamento personalizado para aquele. A técnica que você vai escolher, isso aí é de cada profissional, até da experiência de cada um. Tem profissionais acupunturistas que gostam mais de trabalhar com moxa, outros gostam mais de trabalhar com eletro, outros mais com hemopuntura. Então, vai de acordo com cada profissional e com o organismo de cada indivíduo.
Perfeito. Acho que não sei se é sul, chama de sul. Podemos dizer, então, que a acupuntura é um potencializador dos tratamentos direcionados para cada patologia e ser uma forma de otimizar o tratamento. Sim, sim, em muitos casos, às vezes, vou dar um exemplo que às vezes acontece que aquele animal toma uma medicação durante algum tempo, e aí quando você entra com a acupuntura, a resposta que aquele animal tem à medicação é muito maior. Às vezes aquele animal já vem tomando um remédio para dor durante um tempo e o remédio não está fazendo mais o mesmo efeito, e aí quando você entra com a acupuntura, você vê que aquele medicamento começa a fazer mais efeito. Porque a acupuntura, ela vai melhorar a absorção no estômago, ela vai melhorar a síntese no fígado, então tudo começa a funcionar melhor. A acupuntura não tem como a gente tratar só uma coisa, não tem como eu ir para tratar uma claudicação do membro anterior, não tem como. Você trata o indivíduo como um todo, é um pacote. Você tem que descobrir aonde está o começo desse problema, e aí quando você trata esse começo, todo o resto começa a ficar melhor, começa a solucionar, começa a se resolver. Então, no que na medicina tradicional ocidental, você trata o animal todo compartimentado, por exemplo, você vai tratar a parte ocular, você vai tratar uma claudicação, uma inflamação no tendão, você vai tratar uma dermatite. Na acupuntura não tem isso. Na acupuntura, tudo começou num lugar só, e aí foi pipocando, vamos dizer assim, em vários locais no animal. Quando você resolve a raiz do problema, todo o resto melhora. Então, na acupuntura, o que no mundo ocidental a gente enxerga o animal todo compartimentado e trata coisas diferentes, um remédio para isso, um remédio para aquilo e tal. Na acupuntura não tem isso. Quando a gente fecha o correto diagnóstico, a gente justamente vai na raiz do problema. Todo esse organismo volta a se reorganizar e a se autocurar, e realmente a gente tem, muitas vezes, quadros de cura. Na grande maioria das vezes, patologias que a gente acha que não são curáveis, a acupuntura consegue a cura porque vai na raiz do problema. Entendi. A última pergunta agora, eu prometo. Tem gente querendo saber o valor, mais ou menos, da pós em acupuntura. Se a senhora tem noção de quanto. Então, isso é uma coisa que varia bastante. Não é um investimento barato, é um investimento realmente para uma vida. Também eu fortaleço dizendo que a acupuntura muda a vida da gente. Quando eu fiz a acupuntura, toda a minha clínica, tudo que eu aprendi na faculdade veterinária, tudo fez mais sentido para mim. Então, a pós-graduação em acupuntura, esse conhecimento da acupuntura, ele é realmente transformador. É um investimento alto, tá? Eu não sei porque isso vai variar de pós-graduação para pós-graduação, vai variar de empresa para empresa, vai variar de cidade para cidade, mas não é um investimento barato, até porque tem aulas práticas, né? Tem também todo um suporte do curso. Mas eu super indico, eu super estimulo, eu acho que a cultura é fundamental para a saúde, não só do equino, mas de todo ser vivo. A resposta realmente é muito boa e a gente acaba tendo um poder de melhorar e de estar atuando nessa melhora muito grande. A cultura está crescendo, a busca, né, até pelos estudantes e em buscar após, tudo, está crescendo muito, e eu super indico a todo mundo, é transformador, realmente. Vale a pena cada centavo investido na pós-graduação de acupuntura. Tá bom. É isso, então a gente encerra a palestra agora.
vou agradecer mais uma vez o aceite, né, da doutora Fernanda Prado, que foi super gente boa, super acessível, né? E a gente espera numa próxima oportunidade, né, poder trazer a senhora para fazer uma palestra aqui para a gente no Maranhão. E é isso, tá, gente? Obrigado. Amanhã também é mesmo horário, tá?